Você já teve a sensação de que todos os seus dias parecem, no fundo, o mesmo dia? O despertador toca no mesmo horário, você segue os mesmos passos pela casa, chega ao trabalho, resolve os mesmos tipos de problema, volta para casa cansado, janta, olha para uma tela por algumas horas e dorme pensando que amanhã vai ser diferente. Só que amanhã chega e é exatamente igual. Se isso soa familiar, respire fundo, porque você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem exatamente essa sequência, ano após ano, sem nunca parar para se perguntar como chegaram até ali. Elas acordam um dia, olham para o calendário e percebem que passaram-se 5, 10, 15 anos e a vida continua parecendo um looping. Não porque essas pessoas sejam preguiçosas ou incapazes, mas porque ninguém nunca ensinou a elas como quebrar o padrão. Ninguém explicou que existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar avançando. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, não como alguém que tem todas as respostas prontas, mas como alguém que já esteve exatamente onde você está agora, olhando para a própria rotina e sentindo que algo, em algum lugar, travou. Ao longo dos próximos minutos, vamos percorrer 10 modelos mentais. Não são fórmulas mágicas. Não prometem transformar sua vida da noite para o dia, mas, se você realmente aplicar cada um deles, mesmo que aos poucos, você vai perceber que o piloto automático começa a se desligar e você volta a segurar o volante da própria existência. Vamos começar. Existe um momento silencioso e quase imperceptível em que a mudança real começa. Não é quando você lê algo inspirador, não é quando assiste a um vídeo motivacional. É quando você para de esperar que as circunstâncias mudem por conta própria e assume, de fato, que a direção da sua vida depende das suas escolhas. Isso parece óbvio dito assim, mas é surpreendente quantas pessoas vivem esperando o momento certo para começar a cuidar da saúde, esperando ganhar mais dinheiro para começar a investir, esperando o chefe perceber o esforço para finalmente buscar uma promoção, esperando se sentir motivado para finalmente sair da cama mais cedo. O problema é que esperar virou um hábito disfarçado de paciência. Pense em alguém que reclama, todos os dias, do trânsito da cidade onde mora. Ela xinga o trânsito, xinga o horário, xinga o trabalho que a obriga a sair naquele horário. Mas nunca considerou sair 15 minutos mais cedo, ou pesquisar uma rota alternativa, ou simplesmente aceitar que aquele tempo no carro poderia ser usado para ouvir algo que a fizesse crescer. Ela terceirizou a responsabilidade pelo próprio incômodo diário para algo fora do seu controle, o trânsito. Isso acontece com quase tudo na vida. Terceirizamos a culpa pelo nosso peso para a correria do dia a dia. Terceirizamos a culpa pela nossa insatisfação profissional para o mercado de trabalho. Terceirizamos a culpa pelos nossos relacionamentos desgastados para a falta de tempo. E enquanto isso, os anos passam e nada muda, porque estamos entregando o controle da nossa vida para forças que nunca vão agir por nós. Assumir a responsabilidade não significa se culpar por tudo que deu errado. Não é sobre carregar peso desnecessário nas costas. É sobre entender que, independentemente de como as coisas chegaram até aqui, a partir de agora, a resposta está em você. Você não escolheu nascer na família que nasceu, não escolheu certas dificuldades que apareceram no caminho, mas escolhe, todos os dias, como vai reagir a elas. Existe uma diferença entre o que acontece com você e o que você faz com o que acontece. Duas pessoas podem passar pela mesma perda de emprego. Uma delas passa os próximos meses reclamando da injustiça, esperando uma oportunidade cair do céu. A outra usa aquele tempo para se atualizar, aprender uma habilidade nova, reconstruir a rede de contatos. As circunstâncias foram idênticas. O resultado, completamente diferente. E a diferença não estava na sorte, estava na decisão de assumir o volante. Se você quer sair do piloto automático, comece hoje com algo pequeno. Escolha uma área da sua vida onde você tem reclamado bastante e se pergunte: o que dentro do meu controle eu poderia fazer diferente esta semana? Não precisa ser grande, só precisa ser seu. Um dos maiores erros que cometemos quando decidimos mudar é acreditar que precisamos de um gesto enorme, dramático, digno de filme,
para que a transformação valha a pena. Achamos que é preciso virar a vida de cabeça para baixo em um único dia. E é justamente essa expectativa que nos paralisa, porque gestos grandiosos exigem uma energia que raramente conseguimos sustentar por muito tempo. A verdade, menos glamurosa, mas muito mais eficaz, é que praticamente toda mudança duradoura nasce de pequenas ações repetidas com constância. Não é o esforço de um único dia que transforma uma vida. É a soma de escolhas pequenas, feitas repetidamente ao longo de meses e anos. Imagine duas pessoas que decidem, no mesmo dia, começar a cuidar mais da saúde. A primeira decide que vai treinar 2 horas por dia, cortar completamente o açúcar, dormir 8 horas rigorosamente e beber 4 litros de água. Ela consegue manter esse ritmo por uma semana, talvez 2. Depois, exausta, desiste de tudo, porque o padrão era simplesmente insustentável. A segunda pessoa decide apenas caminhar 15 minutos todos os dias, nada mais, sem grandes promessas, sem regras rígidas. Só uma caminhada pequena, todos os dias, sem exceção. Um mês depois, ela nem percebe, mas já está caminhando meia hora, porque o corpo pediu mais. 3 meses depois, já trocou alguns hábitos alimentares naturalmente, porque sentir-se bem se tornou algo que ela queria manter. 1 ano depois, a pessoa que só queria caminhar 15 minutos por dia se tornou irreconhecível, fisicamente e mentalmente, comparada à versão de si mesma que começou aquela jornada. A diferença entre as duas não foi a força de vontade, foi a escolha de um caminho sustentável, pequeno o suficiente para não gerar resistência, mas consistente o suficiente para se acumular ao longo do tempo. Pense nisso como um cofrinho. Ninguém enche um cofrinho jogando uma nota grande uma única vez e depois esquecendo dele. O cofrinho enche porque todos os dias uma moeda entra ali. Sozinha parece insignificante, mas depois de 365 dias, o resultado impressiona até quem fez o esforço. O mesmo vale para o conhecimento, para os relacionamentos, para as finanças, para qualquer área da vida que você queira transformar. Ler 10 páginas de um livro todos os dias parece pouco, mas em um ano são mais de 3.000 páginas. Guardar apenas uma pequena quantia todos os meses parece insignificante, mas em uma década se transforma em um patrimônio real. Enviar uma mensagem carinhosa para alguém querido todos os dias parece simples, mas fortalece um relacionamento de um jeito que nenhum presente caro conseguiria fazer sozinho. Então, antes de pensar na próxima grande revolução que você precisa fazer na sua vida, se pergunte: qual pequena ação, praticamente insignificante hoje, eu poderia repetir todos os dias, sabendo que ela vai se acumular com o tempo? O ambiente influencia mais do que a motivação. Aqui está uma verdade desconfortável. Você provavelmente confia demais na sua força de vontade e de menos no seu ambiente. A maioria das pessoas acredita que, se tiver disciplina suficiente, vai conseguir manter qualquer hábito, em qualquer contexto. Mas a ciência do comportamento humano mostra, repetidamente, que o ambiente ao nosso redor tem um poder enorme sobre nossas ações, muitas vezes maior do que a nossa própria motivação. Pense em alguém tentando comer de forma mais saudável, mas que mantém a despensa cheia de biscoitos, refrigerantes e salgadinhos. Essa pessoa vai gastar uma quantidade absurda de energia mental todos os dias, resistindo à tentação que está literalmente dentro de casa. Compare com alguém que simplesmente removeu esses itens do ambiente. A segunda pessoa não precisa de mais força de vontade. Ela só precisou de um ambiente que já trabalha a favor dela e não contra ela. O mesmo vale para o ambiente digital. Se o seu celular está cheio de notificações, aplicativos de redes sociais na primeira tela e vídeos curtos disponíveis a um toque de distância, você vai gastar energia enorme tentando se concentrar em qualquer tarefa que exija foco. Agora imagine reorganizar essa tela, deixar visíveis apenas os aplicativos que servem aos seus objetivos. Colocar as redes sociais em uma pasta, escondida em uma segunda tela. Pequenas barreiras assim reduzem drasticamente a quantidade de vezes que você cai em distração no piloto automático. Existe até um princípio interessante aqui. Cada segundo extra de esforço necessário para fazer algo ruim reduz consideravelmente a chance de você fazer aquilo. E ao contrário, cada segundo a menos de esforço para fazer algo bom
aumenta consideravelmente a chance de você fazer aquilo. Se você quer ler mais, deixe um livro aberto em cima da cama, visível, ao alcance da mão. Se você quer treinar de manhã, deixe a roupa de treino separada na noite anterior. Se você quer parar de gastar impulsivamente, apague os dados do cartão salvos nos aplicativos de compra, forçando um pequeno esforço extra antes de qualquer decisão financeira. Reorganizar o ambiente não é frescura, é estratégia. É reconhecer que somos profundamente influenciados pelo que está ao nosso redor e que podemos usar isso a nosso favor, ao invés de lutar contra isso todos os dias. Olhe para o espaço em que você vive e trabalha agora. O que ali está tornando mais fácil continuar preso no piloto automático? E o que poderia ser mudado hoje mesmo para tornar as boas escolhas o caminho mais fácil? O desconforto faz parte do crescimento. Existe uma armadilha silenciosa que mantém muitas pessoas presas na mesma rotina por anos: a busca constante por conforto. Vivemos em uma época em que praticamente tudo foi desenhado para eliminar o desconforto o mais rápido possível. Sente fome? Um aplicativo entrega comida em minutos. Sente tédio? Um vídeo curto preenche o vazio instantaneamente. Sente dificuldade em uma tarefa? É mais fácil desistir e procurar algo mais fácil de fazer. O problema é que o crescimento, em qualquer área da vida, exige justamente aquilo que passamos a evitar: o desconforto. Ninguém desenvolve força muscular levantando pesos leves e confortáveis. Ninguém desenvolve resiliência emocional evitando toda conversa difícil. Ninguém desenvolve competência profissional recusando todo desafio que parece complicado demais. Existe uma pequena história que ilustra bem isso. Imagine um jovem que trabalhava em uma loja pequena, fazendo tarefas repetitivas havia anos. Ele odiava aquela rotina, mas toda vez que surgia uma oportunidade de assumir mais responsabilidade, ele recuava, com medo de errar, com medo do desconforto de aprender algo novo. Anos se passaram, e ele continuava exatamente no mesmo cargo, reclamando internamente da própria estagnação. Um dia, um novo gerente assumiu a loja e ofereceu a ele a chance de liderar um pequeno projeto. Era desconfortável, exigia aprender coisas que ele nunca tinha feito, exigia errar na frente dos colegas, exigia se sentir incompetente por um tempo. Mas ele aceitou, porque estava cansado de continuar igual. Nos primeiros meses, cometeu vários erros. Sentiu vergonha algumas vezes. Quis desistir outras tantas. Mas, aos poucos, o desconforto foi virando familiaridade, e a familiaridade virou competência. 2 anos depois, ele liderava uma equipe inteira, algo que jamais teria acontecido se tivesse continuado escolhendo o caminho mais confortável. Essa história, ainda que fictícia, se repete de formas variadas na vida real o tempo todo. As pessoas que conseguem sair da rotina não são as que nunca sentem medo ou desconforto. São as que aprenderam a agir apesar dele. Elas entenderam que o desconforto de crescer é temporário, mas o desconforto de crescer é temporário. Da próxima vez que você sentir vontade de recuar diante de algo desafiador, pergunte-se: esse desconforto é um sinal de perigo real ou é apenas o sinal de que estou prestes a crescer? O foco vale mais do que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vivemos na era da distração: notificações, mensagens, abas abertas, tarefas se acumulando, tudo competindo pela sua atenção ao mesmo tempo. E, culturalmente, aprendemos a admirar quem faz várias coisas ao mesmo tempo, como se isso fosse sinônimo de produtividade. Mas a verdade é o oposto. A mente humana não foi feita para realizar múltiplas tarefas complexas simultaneamente. O que realmente acontece quando tentamos fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma alternância rápida de atenção que custa energia mental, aumenta erros e reduz drasticamente a qualidade do que produzimos. Pense em alguém tentando escrever um relatório importante enquanto responde mensagens no celular, verifica e-mails a cada poucos minutos e ainda escuta uma reunião ao fundo. Essa pessoa pode até terminar a tarefa, mas vai levar muito mais tempo do que se tivesse dedicado um bloco de atenção total e exclusiva àquele relatório. E o resultado, provavelmente, será de qualidade inferior. O foco funciona como uma lupa. Quando você concentra a energia dispersa em um único ponto, ela se torna capaz de queimar algo que antes parecia impossível de acender.
Quando você espalha essa mesma energia em várias direções, ela se torna fraca demais para gerar qualquer resultado significativo. Uma estratégia simples e poderosa é escolher todos os dias uma única tarefa que, se concluída, faria aquele dia valer a pena. Não a tarefa mais fácil da lista, mas a mais importante. E dedicar a ela o primeiro bloco de energia do dia, antes que as distrações comecem a competir pela sua atenção. Depois de concluída essa tarefa principal, tudo mais que você conseguir fazer é bônus. Outra prática útil é desligar notificações durante blocos de trabalho concentrado, mesmo que seja por apenas 30 ou 40 minutos. Parece pouco, mas 30 minutos de atenção plena produzem, muitas vezes, mais resultado do que 3 horas de atenção fragmentada. Foco não é sobre fazer menos coisas na vida. É sobre fazer as coisas certas, uma de cada vez, com toda a atenção que elas merecem. Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre pessoas que continuam evoluindo ao longo da vida e pessoas que estagnam depois de determinada idade. Essa diferença raramente está relacionada à inteligência ou à sorte. Está relacionada a um hábito simples: continuar aprendendo, mesmo depois de sair da escola, da faculdade, mesmo depois de já ter um emprego estável. Muitas pessoas param de aprender assim que a vida se acomoda. Terminam os estudos formais e acreditam que já sabem o suficiente para o resto da existência. O problema é que o mundo continua mudando, as profissões continuam se transformando, as relações continuam exigindo novas formas de compreensão, e quem parou de aprender vai, aos poucos, ficando para trás, sem nem perceber isso claramente. A boa notícia é que aprender continuamente não exige voltar para a faculdade ou gastar horas todos os dias em cursos complexos. Exige apenas curiosidade e consistência. Alguns minutos lendo sobre um assunto interessante, um vídeo educativo no lugar de um vídeo aleatório de entretenimento, uma conversa com alguém que sabe mais sobre determinado assunto do que você, uma pergunta feita com genuína vontade de entender, ao invés de apenas concordar. Pense no aprendizado como uma pequena semente plantada diariamente. Nenhuma semente sozinha parece impressionante, mas um jardim inteiro, cultivado ao longo de anos, se torna algo extraordinário. As pessoas que parecem ter conhecimento vasto sobre diversos assuntos não nasceram sabendo. Elas simplesmente nunca pararam de plantar pequenas sementes de curiosidade todos os dias durante anos. Aprender continuamente também muda a forma como você enxerga os problemas. Quem para de aprender tende a enxergar cada obstáculo como definitivo, como se não houvesse solução possível. Quem continua aprendendo enxerga obstáculos como quebra-cabeças temporários, porque sabe que sempre existe algo novo a descobrir que pode ajudar a resolver aquilo. Reserve, a partir de hoje, alguns minutos do seu dia para aprender algo que amplie sua visão de mundo. Não porque alguém está cobrando isso de você, mas porque essa é uma das formas mais silenciosas e poderosas de continuar crescendo, mesmo quando a vida parece repetitiva. Aprenda a dizer não. Uma das habilidades menos ensinadas e mais necessárias para sair do piloto automático é aprender a dizer não. Muitas pessoas vivem sobrecarregadas, cansadas, sem tempo para o que realmente importa, porque nunca aprenderam a proteger o próprio tempo e a própria energia. Dizer sim para tudo parece, à primeira vista, um sinal de generosidade e boa vontade. Mas, na prática, dizer sim para compromissos que não fazem sentido significa dizer não silenciosamente para aquilo que realmente importa para você. Toda vez que você aceita uma tarefa que não deveria assumir, está roubando o tempo do seu descanso, dos seus objetivos pessoais ou dos relacionamentos que realmente merecem sua atenção. Pense em alguém que aceita, praticamente todas as semanas, sair para compromissos sociais que na verdade a deixam exausta, apenas para não desagradar outras pessoas. Essa pessoa termina toda a semana esgotada, sem energia para investir no próprio crescimento, na própria saúde, nos próprios sonhos. Não porque ela não tenha tempo, mas porque ela nunca aprendeu a dizer não para o que não serve à própria vida. Aprender a dizer não não significa se tornar uma pessoa fria ou egoísta. Significa entender que seu tempo é finito, sua energia é limitada e que cada sim dado a algo irrelevante
é automaticamente um não dado a algo que realmente importaria. Antes de aceitar o próximo convite, tarefa ou compromisso, faça uma pergunta simples a si mesmo. Isso está alinhado com quem eu quero me tornar ou estou apenas aceitando por medo de desagradar alguém? Essa pequena pausa antes de responder automaticamente pode mudar completamente a forma como você distribui seu tempo e sua energia ao longo dos próximos anos. Pare de se comparar. Vivemos cercados de janelas que mostram a vida de outras pessoas, editadas, filtradas, apresentadas sempre pelo melhor ângulo possível. E sem perceber, começamos a comparar nossos bastidores com os holofotes dos outros. Comparamos nossa realidade completa, com todas as dificuldades e inseguranças, com a versão resumida e polida que vemos das vidas alheias. Essa comparação constante é uma das maiores fontes de ansiedade silenciosa da vida moderna. Ela nos faz sentir atrasados, insuficientes, incompetentes, mesmo quando estamos progredindo de verdade, apenas em um ritmo diferente do que imaginávamos que deveria ser. A verdade é que cada pessoa carrega uma história diferente, começou em um ponto diferente, enfrenta desafios diferentes e caminha em um ritmo que é só seu. Comparar sua jornada com a de outra pessoa é como comparar duas plantas diferentes, cada uma com seu próprio tempo de florescer, e concluir que uma delas está falhando só porque ainda não floresceu no mesmo momento que a outra. Existe uma comparação, porém, que é extremamente saudável e produtiva. Comparar-se com a própria versão de ontem. Você está mais disciplinado do que era há um ano? Está mais gentil consigo mesmo do que era há alguns meses? Está mais próximo dos seus objetivos do que estava na semana passada? Essas comparações constroem, ao invés de destruir. Elas mostram progresso real, dentro do seu próprio contexto, na sua própria linha do tempo. Da próxima vez que sentir aquele aperto no peito ao ver a conquista de outra pessoa, tente redirecionar essa energia. Ao invés de se perguntar por que você ainda não chegou lá, pergunte-se: o que essa conquista me mostra que é possível e o que eu posso aprender com ela para o meu próprio caminho? A disciplina supera a motivação. A motivação é traiçoeira. Ela aparece com força total quando assistimos a um vídeo inspirador, quando começamos um novo ano, quando alguém nos conta uma história emocionante de superação. Mas a motivação também desaparece com a mesma rapidez com que chega, geralmente diante do primeiro obstáculo real, do primeiro dia difícil, da primeira noite mal dormida. Se você depender exclusivamente da motivação para manter seus compromissos, vai perceber que sua rotina se transforma em um vai e vem constante. Dias de entusiasmo intenso, seguidos de dias de desistência completa. Esse padrão instável impede qualquer progresso consistente ao longo do tempo. A disciplina funciona de um jeito diferente. Ela não depende de como você se sente naquele momento. Ela é o compromisso de fazer o que precisa ser feito, especialmente nos dias em que você não tem vontade nenhuma de fazer. É a disciplina e não a motivação que leva alguém a treinar mesmo em um dia cansativo, a estudar mesmo sem vontade, a manter uma promessa feita a si mesmo, mesmo quando ninguém mais está observando. Uma estratégia simples para fortalecer a disciplina é reduzir a dependência de decisões diárias. Se você decide todos os dias se vai ou não treinar, a chance de desistir aumenta, porque cada decisão consome energia mental. Mas se você transforma aquilo em um compromisso automático, quase como escovar os dentes, a decisão deixa de existir. Você simplesmente faz, porque já decidiu, uma única vez, que aquilo faz parte de quem você é. Pense em alguém que decide correr todas as manhãs, chova ou faça sol, sinta vontade ou não. Nos primeiros dias, exige um esforço enorme de disciplina, mas com o tempo, correr deixa de ser uma escolha diária e se torna parte da identidade dessa pessoa. Ela não pensa mais, será que eu vou correr hoje? Ela simplesmente corre, porque é isso que pessoas como ela fazem. Esse é o poder silencioso da disciplina. Ela transforma esforço em identidade, e identidade em constância. Tenha uma visão de longo prazo. Um dos maiores motivos pelos quais tantas pessoas permanecem presas em rotinas repetitivas é a falta de uma visão clara de longo prazo. Vivemos tão focados em resolver os problemas urgentes de hoje que raramente paramos para pensar em quem estamos nos tornando, dia após dia,
através das nossas escolhas repetidas. Cada pequena decisão que você toma hoje é, na verdade, um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando. Cada vez que você escolhe aprender algo novo, ao invés de perder tempo em distrações vazias, você está votando na pessoa mais capaz que deseja ser no futuro. Cada vez que você escolhe cuidar do próprio corpo, ao invés de negligenciá-lo, você está votando na pessoa saudável que deseja ser daqui a alguns anos. Cada vez que você escolhe manter um compromisso, mesmo quando é difícil, você está votando na pessoa confiável e disciplinada que deseja se tornar. Individualmente, essas decisões parecem pequenas demais para importar, mas, somadas ao longo de 5, 10, 20 anos, elas determinam completamente quem você será. Duas pessoas, hoje, podem parecer praticamente iguais em termos de hábitos e escolhas diárias. Mas se uma delas consistentemente escolhe o caminho do crescimento e a outra consistentemente escolhe o caminho do conforto imediato, elas serão pessoas completamente diferentes daqui a alguns anos, mesmo que a diferença diária pareça mínima. Feche os olhos por um instante e imagine quem você gostaria de ser daqui a 5 anos. Como essa pessoa cuida do próprio corpo, como ela lida com desafios, que tipo de relacionamentos ela cultiva, que conhecimento ela já adquiriu. Agora abra os olhos e se pergunte: as escolhas que tenho feito, semana após semana, estão me aproximando dessa pessoa ou estão me mantendo exatamente onde estou? Essa visão de longo prazo não serve para gerar pressão ou ansiedade sobre o futuro. Serve como uma bússola silenciosa que ajuda a orientar as pequenas decisões do presente. Porque, no fim das contas, o futuro não chega de repente. Ele é construído silenciosamente através de cada dia comum que vivemos hoje. Chegamos ao final desses 10 modelos mentais e talvez você esteja se perguntando por onde começar. A resposta é simples. Comece por onde algo dentro de você já reconheceu como necessário. Talvez tenha sido a ideia de assumir responsabilidade pela própria direção. Talvez tenha sido a importância de pequenas ações repetidas. Talvez tenha sido perceber que o ambiente ao seu redor está sabotando seus objetivos sem que você percebesse. Nenhuma mudança verdadeira acontece da noite para o dia. Ninguém sai do piloto automático em um único instante mágico. Mas toda transformação profunda começa exatamente da mesma forma, com uma única decisão, tomada em um dia comum, de fazer algo diferente do que se fazia até então. Se você chegou até aqui, provavelmente está procurando uma mudança verdadeira. Talvez este seja o único vídeo deste canal que apareça para você, e existe uma grande chance de que nossos caminhos não se cruzem novamente. Por isso, se esta mensagem fez sentido, siga o canal. Assim, você continuará recebendo novos conteúdos que podem ajudar na sua evolução, um passo de cada vez. Obrigado por dedicar este tempo a si mesmo, e até o próximo vídeo.